Oi crianças, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante, que é sobre a Páscoa. A Páscoa, né, como vocês sabem, foi domingo passado, né, só que a gente só conseguiu colocar esse vídeo agora e eu vou falar um pouquinho pra vocês, né, o significado da Páscoa. Quando a gente fala em Páscoa, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Sejam sinceros. Bom, quando a gente fala em Páscoa, né, normalmente a gente lembra do coelhinho, né, do coelhinho da Páscoa. Esse bichinho aqui, muito fofinho. E com esse coelhinho, né, a gente lembra também do ovo. Isso aí, ovos de chocolate. E essas são as duas coisas, né, que a gente mais lembra quando a gente pensa em Páscoa, verdade? Só que esse não é o significado da Páscoa, galerinha, não é. Esse é uma tradição, né, bem antiga, que começou lá em 1700 pelos alemães, né, para comemorar o início da primavera. E antigamente, né, morria muitas pessoas. E como vocês sabem, o coelho, ele é um animal que dá muitos filhotinhos. Em um ano, né, um coelho pode ter 4 gravidezes. E cada uma dessas gravidez do coelho, ele pode ter até 8 filhotes, ou seja, muito filhote. Então, o coelho, ele representa a fertilidade. Por isso, os alemães começaram a usar esse animalzinho para celebrar o início da Páscoa. Mas como é que se iniciou o ovo, né? Porque coelho não coloca ovo. Então, pessoal, antigamente as pessoas tinham o costume de dar ovos para o amigo de presente. Ovo normal mesmo, esse ovo aqui que a gente come em casa. E as pessoas tinham esse costume de dar um ovo pro amiguinho. Só que com o passar do tempo, né, eles começaram a pintar esses ovos e entregar os ovos coloridos e bonitinhos, principalmente para as crianças, né, que gostam dessas coisas. E com o passar do tempo, eles viram que isso estava dando muito certo, né, então as redes de supermercado começaram a fabricar ovos de chocolate. Então começaram a vender e essa moda pegou e até hoje, né, a gente conhece a Páscoa pelo coelhinho e pelo ovinho de chocolate. Só que essa não é a verdadeira história, né, da Páscoa. A verdadeira história da Páscoa é a ressurreição de Jesus. Isso aí. A Páscoa representa a passagem, né, da morte para a vida. Porque vocês sabem, né, que Jesus morreu na cruz para nos livrar de todos os pecados. Então ele morreu na cruz para nos salvar de todos os nossos pecados. Ele foi o Cordeiro imolado, tá bom? Então esse é o significado da Páscoa, a ressurreição de Jesus, que é um período de muita fé e muita alegria, porque Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa, tá bom? E a Páscoa, ela tem alguns símbolos. O primeiro símbolo, o girassol. Por que o girassol? Bom, porque o girassol, ele é uma flor, que eu não sei se vocês sabem, mas ele segue o sol. Se o sol tá aqui, aí o girassol vira pra cá. Se o sol tá aqui, o girassol vira pra cá. Então, o girassol, ele sempre segue o sol. Então, é um símbolo muito legal e muito importante, porque representa nós que seguimos a luz, seguimos a Cristo. Então, esse é o significado, o primeiro símbolo da Páscoa, tá bom? Segundo símbolo, o pão e o vinho. O pão, né, é o corpo de Jesus e o vinho representa o sangue de Jesus. Então, esse é o segundo símbolo da Páscoa, certo? Outro símbolo, galerinha. O cordeiro, né, que eu tentei desenhar aqui para vocês. Esse é o cordeiro. O cordeiro, né, imolado, é aquele cordeirinho que antigamente as pessoas tinham o costume de escolher um cordeirinho e matar no período de Páscoa para comemorar. Mas ele representa a mesma purificação e limpeza dos pecados. E no caso, né, Jesus foi o cordeiro que morreu para nos salvar dos nossos pecados. Outro símbolo importante, um dos mais importantes também, é o círio pascal, que é essa vela gordinha aqui, ó. Por
por que essa vela é tão importante? Bom, aqui em cima vocês podem perceber que tem um A e um ômega. O alfa e o ômega, que tem um significado muito importante. E representa, né, que Deus é o princípio e o fim de tudo. Aí temos a cruz aqui que representa, né, a morte e a ressurreição de Cristo. E essas chagas aqui em cada ponto são os pregos, né, que Jesus levou quando foi ser crucificado. E é um significado, um dos mais importantes, é esse Círio Pascal.